bênção, estamos aqui de novo mais uma vez, está levando a você uma palavra de ânimo, uma palavra que fortalece o teu espírito, e queremos cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui conosco, venha ser abençoado pela palavra de Deus, amém? Que essa seja uma noite de célula, né? Uma noite que nós reservamos para fazer a célula. Estamos juntos aqui hoje, eu e o Senhor Joel. Amém? E estamos vendo muitos entrando aí, sair, que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente nesta noite. Amém? Nesta virada, né? Do dia para a noite. Em Lucas 18, mas nós vamos orar, né? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre sobre as nossas vidas. E eu creio que o Senhor estás aqui, ó Deus, para, através desta live, Senhor Deus, levar, ó Deus, uma palavra ao coração de muitas pessoas que estão precisando de Ti agora, precisando da Tua palavra, precisando do ânimo, ó Deus, de uma direção, que o Senhor venha fortalecer, ó Deus, o Espírito, ó Deus, o nosso Espírito, ó Deus, engrandecer o Teu nome neste lugar, através desta live. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos. Tu és um Deus que opera milagres, que tem promessas para cumprir em nossas vidas. E nós estamos, ó Deus, firmados nestas promessas do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, derramará do Teu Espírito sobre nós. Através dessa live, o Senhor falará a muitos corações. Por isso te pedimos a Tua bênção, venha sobre nós com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, estávamos com saudade de vocês, né? Mas estamos aqui, mais uma vez. Vai compartilhando aí com seus amigos, principalmente aquelas pessoas que não são cristãs, né? Elas precisam muito de uma palavra de Deus agora. A gente tem sabido de muitas notícias de pessoas que estão assim, oprimidas, perturbadas, ficando até fora do sentido deles, fora do normal dessas pessoas. E elas precisam de uma palavra de Jesus, de Deus. Amém, queridos? Lá em Lucas 18, eu quero ler com você, se você tiver a tua Bíblia aí, você pode ler, você presta atenção. Fala assim que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, orar sempre e nunca desanimar. Disse que havia, e aí depois ele explicou que havia numa cidade um juiz que não temia Deus nem se importava com as pessoas. E uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meus adversários. Por algum tempo, o juiz não lhe deu nenhuma atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando muito. Vou lhe fazer justiça. Por isso, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Ele deixa uma pergunta aqui para nós. Quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Então, essa mulher, o primeiro versículo ele fala assim, Jesus nos mostra que devíamos orar sempre e nunca desanimar. Então tem duas palavras aí muito interessantes, sempre e nunca desanimar, sempre. Às vezes nós temos palavras que falamos assim, sempre acontece isso comigo, sempre isso, sempre aquilo, às vezes na parte negativa. E Deus te chama a atenção nesta noite, vamos deixar um pouco do sempre, né? Você vai sempre orar e não sempre falar coisas negativas. E nunca desanimar. E outras coisas que a gente costuma falar também.
Ah, nunca, não quero nunca mais ver isso, não quero acontecer nunca mais, eu quero isso, nunca. E o nunca está sempre na nossa boca, mas esse nunca que Deus quer para você nesta tarde, noite, nunca desanime, nunca desanime. Você que está aí, está longe de Deus, que está nos ouvindo hoje, não desanime. Fortaleça a tua fé nesta noite, através dessa palavra. Amém? Ele, quando fala que esse juiz, essa mulher foi até o juiz e foi implorar, porque ela tinha alguns inimigos, ela tinha inimigos que estavam, era contra ela, contra os adversários dela, era adversário dela. Ela falava assim que eu queria uma justiça, quero justiça contra os meus adversários. Hoje nós queremos justiça contra o nosso adversário. Hoje o adversário nosso é o vírus, quem sabe, não sei. Pode ser seu marido, pode ser um parente, pode ser uma situação que você está vivendo aí fora. Mas Deus nos chama a atenção que o juiz, ele não temia Deus. Ele era um homem que não temia Deus, era uma pessoa insensível às pessoas, às necessidades daquela pessoa, que era aquela viúva. Ele naquele momento, tanto ela insistir, ele atende a petição dela, era uma pessoa pobre, né? Uma pobre viúva, diz a Bíblia. E por isso, por causa da sua insistência, ele fala, quanto mais ele fez, eu vou ajudar, eu vou responder, eu vou ajudar essa mulher. Então, meus amados, quanto mais Deus, que é o nosso juiz eterno, ele fará também sobre a nossa vida se nós insistirmos com ele. Amém? Nós somos encorajados nessa palavra a permanecer fiéis e confiantes em nossas orações a Deus. E no momento oportuno ele responde a todos como um pai amoroso. A oração que sempre alcança a resposta é aquela oração que é incessante, que é uma oração cheia de fé, e uma oração que tem um coração puro, limpo diante de Deus, um coração que não é pecado, mas está cheio de pecado. Então, no outro versículo fala da volta, né? Na volta de Jesus, o último versículo fala que na volta, quando o homem voltar, quando o filho do homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Então, aí na volta Jesus faz a sua justiça para com o homem. Será vista por toda a terra essa volta dele nesse dia glorioso. E ele diz, quando ele fala também, nós somos escolhidos dele, essa expressão que ele nos deixa aqui. Essa viúva, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Nós somos, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, eu sou escolhido de Deus, nós somos escolhidos de Deus. Aquele povo escolhido, essa expressão, ela tem origem no povo lá de Israel, eleito de Deus. Nós somos povo eleito, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso que é lindo. Deus, assim, nós somos essa propriedade. Como é admirável a posição que Deus nos chamou, isso que Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele termina esse texto que está lá em, acho que é Pedro, né? 1 Pedro 2,9. Então, Jesus, depois ele termina, para sermos mais rápido, Jesus termina dizendo assim que a volta dele vai vir, ele se dará em momentos de uma grande, quando ele fala assim, quantas pessoas com fé se encontrará na terra? Ele faz uma pergunta, será que você vai ter fé até o final? Né? Dá a entender assim que haverá, quando a volta de Jesus vai haver um esfriamento muito grande espiritual sobre a terra. E vai haver também, as pessoas vão se afastar da palavra de Deus. O ouvido dela elas não vão querer mais ouvir a palavra de Deus. E aí vai também haver uma perseguição aos cristãos. E cristãos que são sinceros a Deus, eu creio. Então nessa época, será necessário, eu anotei aqui, perseverar, insistir, não desanimar na oração. Então nós estamos vivendo um sentimento assim de perseguição, meu Deus, de uma coisa assim ruim, que está sobre o mundo inteiro, algo que está sobre o mundo inteiro. Então, Deus nesse momento, nós estamos em campanha de oração, estamos orando pela madrugada, foi na madrugada que Deus nos deu essa palavra, de Lucas 18,
Então, Deus, né, Ele quer que você seja insistente. Ele fala, não desanime nunca. Não vamos desanimar porque estamos em casa, não estamos indo na igreja, não estamos nos abraçando, como é gostoso nos abraçar, né? Mas Deus assim está te alertando, é um tempo em que nós temos que estar orando mais. A gente ora, mas Deus quer que você esteja mais em oração. E porque a oração faz com que você seja fortalecida na fé. Então não esmoreça a tua fé em Jesus Cristo. Quem sabe você que está longe de Deus, nesse tempo você está buscando um refúgio na palavra, então Deus quer fortalecer a sua fé através da palavra dele. Amém? Então Jesus Cristo, ele é a nossa fé. Então assim como no exemplo dessa viúva, orar sempre e nunca esmorecer. É o recado que eu tenho para você hoje, essa quarta-feira, que é uma reunião que você pode fazer com a sua célula, todos estarem aí juntos. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem nos ouvindo, por vocês estarem se conectando com o apóstolo, com a gente, todos os dias, às 18 horas, e isso é muito bom. Deus tem sido assim, maravilhoso, tem feito assim, criado assim, um sentimento assim, de muito amor no nosso coração. E o amor está sendo derramado em muitas pessoas, o amor de Deus. Então Ele é o nosso juiz. Amém. Né? E Joel pode completar e terminar. E hoje é um dia que Deus nos deu. Alegre-se nele, amém? Porque o Senhor vai atender a sua petição, em nome de Jesus. Porque você é uma pessoa, é um crente sincero. E se você não é, você ainda tem a oportunidade de ser, ainda hoje. Amém? Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, amado. Deus abençoe. Cada dia que passa, estamos mais próximos da redenção de Cristo. Cada dia que passa é mais um dia menos para estarmos para sempre com o Senhor. E nesta hora, onde o mundo está abalado, os homens procurando soluções de um meio e de outro, alguns querendo contribuir, outros querendo atrapalhar, mas o importante é que Deus está no controle de todas as coisas. Tem uma frase aqui no capítulo 6 de Daniel, profeta Daniel, que diz assim: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Daniel, ele era um homem que vigiava, buscava e estava na presença de Deus todos os dias. A Bíblia diz que Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta em direção a Jerusalém, e clamava por Jerusalém, pelo povo de Deus, clamava pela misericórdia do Senhor. Desculpa. Então, o rei colocou Daniel para ser o chefe dos sátrapas, o chefe dos governadores, supervisores. Então ele governava, ele era o terceiro no reino. Agora não é mais Nabucodonosor, é o rei Dario, do Império Medo-Persa. E agora aqueles homens enciumados tentaram de qualquer maneira pegar Daniel em alguma situação que pudesse acusá-lo diante do rei. Mas eles mesmos declaram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Porque Daniel vivia a integridade. Ele era um homem íntegro, um homem que estava sempre se alimentando de Deus, um homem próximo de Deus. E aí esses homens, eles viram que na área profissional, pessoal de Daniel, eles não conseguiriam pegar a Daniel. Então eles foram ao rei e pediu que o rei decretasse que todas as suas províncias somente buscasse ao Deus deles, as imagens deles. Nenhum povo poderia buscar outro Deus a não ser os deuses daquele império. E o rei, ele assinou esse edito, e de repente esses homens, eles sabiam quem era Daniel. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de intimidade com Deus. E eles, após esse decreto,
Eles foram e acusaram a Daniel. Eles disseram: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. É interessante que Daniel não falava que ele orava 3 vezes ao dia, mas o testemunho dele, Daniel sabia que o sucesso de Jerusalém, o sucesso da sua vida era a oração. Então eles sabiam que Daniel era um homem de oração. O rei Dario sabia que ele era um homem honesto de oração, um homem que servia a Deus, amém? Servia ao Senhor. Então, meu amado, é muito importante quando nós temos um testemunho. O nosso testemunho invalida qualquer espécie de demônio, qualquer tramóia do inferno contra nós. O nosso testemunho nos avaliza diante da comunidade que nós vivemos. Então, o nosso testemunho nos ampara, porque é um testemunho gerado e feito em Deus. Eles disseram: esse homem chamado Daniel, ele continua orando 3 vezes ao dia. Isso nos incomoda. E eu creio que muitos estão incomodados nesta hora, porque a igreja resolveu se unir, voltar-se ao altar de Deus para buscar ao Senhor, porque a solução dessa nação, a solução da igreja, a nossa solução, está no poder da oração. E Daniel sabia disso. Daniel, ele sabia que o que o sustentava naquela corte pagã, naquela corte, era realmente as suas orações, o amparo de Deus para a sua vida. E ali aqueles homens foram acusar a Daniel. Daniel, esse homem, ele não cumpre os decretos do rei. E o rei conhecia o Daniel, assim como aqueles homens sabiam que Daniel era íntegro, era sincero, era honesto, inteligente, sábio. O rei também sabia. E quando eles deram essa notícia ao rei, não é? O rei ficou constrangido, diz a Bíblia. O rei ouviu isso e ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Então, dali para frente, daquelas horas que antecipava aquela cena, aquela experiência de Daniel, o rei fez de tudo para livrar a Daniel. Mas sabemos que o livramento de Daniel, o nosso livramento, não é o homem que vai operar, mas é Deus que opera o nosso livramento. Ele que nos livra de todo mal. Ele é o guarda fiel de Israel. Então Daniel sabia que era Deus que ia livrá-lo. E agora, após Daniel resolutamente não enfraquecer da sua fé, não voltar atrás, foi decretado que ele fosse lançado na cova dos leões. E o rei disse que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Então o rei sabia, conhecia a vida de Daniel, sabia que ele não buscava a Deus esporadicamente. Quem sabe hoje, nessa situação, dessa pandemia, muitos estavam afastados, sem ler a Bíblia, sem vir à igreja, sem buscar ao Senhor, mas diante dessa de miséria, dessa situação de flagelo, você e outras pessoas resolveram buscar a Deus. Glória a Deus, você resolveu buscar. Mas Daniel, ele não buscava a Deus somente quando tinha uma cova de leões preparada para ele. Daniel não buscava a Deus somente quando tinha acusações dos seus inimigos. Daniel buscava a Deus continuamente, independente da circunstância que ele viesse a viver. A oração a Deus, querido, é um investimento nosso no trono da graça do Senhor. A oração, aleluia, nos prepara para o futuro, aonde teremos guerras tremendas contra as trevas, contra o inferno. E ali ele foi lançado naquela cova dos leões. O rei não conseguiu dormir à noite, e agora o rei vai pela manhã e grita: Daniel, Daniel. E ali estava Daniel na cova dos leões. E aí ele pediu que Daniel saísse, e Daniel saiu daquela cova. E agora o rei pôde ver que o que ele presumia e acreditava, que o Deus de Daniel era superior, estava acima dos deuses medos persas, dos deuses babilônicos, dos deuses humanos. O Deus de Daniel era o Deus supremo, sobrenatural, que tem os céus, a terra, os mares,
tudo do seu controle. E agora o rei se alegrou e ordenou que tirasse a Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Verso 23 do capítulo 6. A confiança de Daniel que trouxe o escape para a sua vida. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele confiou, mesmo diante de um decreto tremendo, onde Deus não evitou que ele fosse à cova dos leões, mas permitiu que ele descesse a cova, para que na cova Deus manifestasse o seu poder para com a sua vida. Davi disse: ainda que eu desço ao vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E os homens que tinham acusado a Daniel, eles foram atirados com seus familiares, com todos os seus entes queridos, e a Bíblia diz que quando esses homens, antes de chegar, essas pessoas, antes de chegar ao fundo daquela cova, os leões já tinham despedaçado aquelas vidas. Não estamos alegres por o leão ter comido aquelas vidas despedaçadas, não. Nós estamos alegres pela provisão do Senhor, pelo livramento do Senhor. Aleluia, a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Com os teus olhos você verá a recompensa dos ímpios. Eles plantaram maldição contra Daniel, e a maldição tornou-se sobre a sua própria cabeça. O Deus de Daniel vai te livrar. Daniel crê que o seu Deus há de livrá-lo. E concluindo, a Bíblia diz: Daniel prosperou durante os reinados de Dario e Ciro, o persa. Nós vemos que a Babilônia já tinha caído, estava agora no segundo império mundial, o Império Medo-Persa. Daniel ainda conviveu com 2 reis, Dario, depois Ciro, e esse homem, naquela corte, ele era alvo de ciúmes, ele era como nós somos. As pessoas invejam a gente no nosso modo de comer, de vestir, de viver na sociedade, mas é Deus que resolveu a nos abençoar. E Deus é um Deus exagerado nas suas bênçãos, porque a medida do Senhor é sacudida, recalcada e transbordante. Quando Deus resolve abençoar, sai da frente, porque Ele transborda sobre as nossas vidas. Amém, querido? Então nós vamos orar. A Bíblia diz que o Deus de Daniel o livrou. O mesmo Deus de Daniel, Yahvé, Sabaote, o mesmo Deus eterno, Deus Halá, que significa o Deus, aleluia, todo-poderoso. Esse mesmo Deus é o Deus da igreja, o Senhor da igreja, o Senhor da minha vida e o Senhor da sua vida. Ele te livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa que está sobre as nações. Ele guardará a sua vida, Ele guardará você de todo mal. Ele guardará você na sua entrada e na sua saída, desde agora e para sempre. Assim como Deus guardou a Daniel, Deus está disposto a guardar você. Mas saiba que Daniel não se esquecia de orar a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se prostrava e agradecia a Deus, louvava a Deus. E o objetivo dele era a restauração de Jerusalém, a restauração da casa de Deus. Nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, porque o mesmo Deus de Daniel, Yahvé Sabaote, o Deus da guerra, o Deus da vitória está conosco. Está com teu filho, com a tua filha, agora lá na sua casa, Pai. Traz esse novo ânimo ao coração do teu filho e da tua filha. Ainda que os nossos acusadores nos acusem, ainda que levante, ó Deus, os nossos inimigos contra nós, ainda que a pestilência aumente, sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está no controle de tudo, e esse mal que está sobre a nação já está passando. O Senhor está no controle da nossa nação. O teu povo tem orado
lado, do norte a sul, do leste a oeste, clamando pelo Senhor. Nunca se viu tanta oração nessa nação como nesses dias. Ah, Deus, porque a oração é o incensário agradável que sobe as narinas do Senhor. É perfume agradável a tua presença. E nós decretamos, profetizamos, aleluia, que nesses dias, em poucos dias, essa peste será anulada de sobre a nossa nação. Voltaremos a congregar na tua casa, mas cremos que em todas as coisas o Senhor, aleluia, tem um propósito. Nada acontece aleatório à tua vontade, aleluia, porque o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Dá muita paz ao teu filho, à tua filha. Coloca a tua paz dentro dessa casa. Deus, toda dor, dificuldade, toda espécie de enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Contempla as despesas do teu filho, traz prosperidade, coloca o pão, o alimento sobre a tua mesa. Deus, em nome de Jesus, que não lhe falte nada e que nessa hora de crise, Pai, seja a hora que mais o teu filho possa comer melhor. Aleluia. E que nessa hora que estamos, ó Deus, segregados em nossas casas, e que eles possam conviver com a sua família, orar na sua casa, aleluia, ministrar a palavra e profetizar, ó Deus, como profetas do Senhor, a bênção sobre a sua família. Obrigado, ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus de Daniel, o eterno Deus, o Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O sucesso de Daniel era a vida dele com Deus. Ele não se contaminava com as coisas de Babilônia. Ele não comia a comida do rei contaminada com a idolatria. Daniel resolveu obedecer a Deus e viver uma vida segundo o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje você teve dose dupla, né? Maravilha. E que você seja ricamente abençoado. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui. Não se esqueça, o relógio da oração continua. Você, amém? Nós estamos na brecha da oração. A Bíblia diz, Ezequiel capítulo 22, verso 30. Deus diz, procurei um homem para estar na brecha e não encontrei. Mas Deus encontrou você. Deus encontrou a mim para tapar essa brecha de oração. E levantarmos um grande incensário todos os dias ao trono da graça de Deus. Não se esqueça, o relógio da oração, e às 18 horas estaremos aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Foi muito bom estar com vocês hoje aqui. Não esqueça, quanto mais você ora, mais fé você tem. Fortaleça a tua fé na oração. Amém? Um beijo no coração para todos. Deus abençoe. Tchau. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo do Eterno espalhado sobre a terra e contigo agora, meu amado, minha amada, em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Um beijo no coração e até amanhã em nome de Jesus.